Olá, seja muito bem-vinda à nossa voz. Tenho comigo uma convidada pela terceira vez, alguém de quem gosto muito, alguém que considero uma irmã, no sentido de alma, de missão, de amor e dedicação àquilo que fazemos. E vamos falar de muito, mas principalmente, levantando aqui um bocadinho a ponta do véu, vamos falar de espiritualidade, deste caminho de espiritualidade e também dos, entre aspas, perigos, das escorregadelas que também podemos nos deparar, e certamente que nos deparamos, a meio do caminho. Então, se há algo profundamente humano no caminho espiritual, com esta expansão de consciência, com o despertar da nossa consciência, com o olharmos para as nossas emoções, para esse lado efetivamente humano, também há o tal paradoxo subtil, a tal escorregadela, que é um ego espiritual, um ego dentro da espiritualidade. Isto são temas sensíveis, mas que dão que pensar, porque muitas vezes, até dentro de uma espiritualidade, ganhamos uma espécie de identidade. E tudo o que leva à identidade, já dizia, não é? O Freud, no fundo, leva a ego. Até que ponto é que dentro da espiritualidade estamos todos, mas é a ser iludidos no meio também de ego e etc. Vamos ver, põe aqui um etc mesmo para deixar aqui as reticências e já lá irmos com a nossa convidada. A convidada que tenho hoje é a Marta Guerreiro dos Santos. Muitos de vocês já conhecem, como disse, é a terceira vez que ela está aqui connosco. É ex-veterinária, não sei se posso dizer ex, porque no fundo é sempre um título que vais ter. É veterinária, já começou por ser mais cética no meio de tudo isto, entretanto quis a vida e a sua alma que o caminho lhe abrisse outras perspectivas e outras posturas. E portanto, olha, Marta, seja muito bem-vinda. Podia dizer muito mais coisas, mas acho que também já te apresentei, fica ao convite, se as pessoas não conhecem, para irem ver temporada 1, episódio 13, temporada 2, não sei o número do episódio, mas se puserem Marta Guerreiro dos Santos, aparecerá. Conversas com a alma. Conversas com a alma, boa o título. Seja muito bem-vinda, é com muito gosto que te trago. Estavas a dizer, e com toda a razão, há meses que andamos para trazer este tema do ego espiritual, que é um tema que tu tens trazido muito, pelo menos nas nossas conversas, tu volta e meia traz o ego espiritual e pelo menos dentro de mim ele ressoou. Faz sentido que isto seja trazido à consciência, não numa forma de julgamento, não numa forma de crítica, mas até num alerta e quase como uma oportunidade que estamos a dar a todos nós de fazer o tal zoom out e perceber, uau, exato, espera aí, se calhar aqui em algumas coisas eu estou a trazer um bocadinho de ego e nem vou mais longe. Por exemplo, quantas de nós, e grande parte do meu público é feminino, não só, mas grande parte e também muitas vezes sentimos que eu faço retiros, mas o meu marido não me acompanha, eu queria tanto que ele fosse mais espiritual. E às vezes esses maridos não fazem o retiro, não fazem a meditação, a prática, mas têm outras práticas que lhes dão uma calma interior. Então a espiritualidade não está só expressa em determinadas práticas, e já lá vamos, ou em determinados rituais, ou em determinadas posturas ou palavras, não é? Então até que ponto, até onde é que eu achar que porque eu faço retiros e vou a eventos e medito e faço yoga ou o que for, sou mais espiritual do que o meu companheiro ou a minha companheira que não me acompanha tanto com as terminologias, com o tipo de práticas, mas se calhar até consegue manter muito mais o seu centro. E isso é uma forma também de ego, entre aspas, espiritual, se calhar mais subtil, mas que também às vezes até pode levar a atrito entre certas relações, não só amorosas, não é? Então eu comecei a sentir que era muito importante, por várias frentes, e já lá vamos falar, de uma forma fluida sempre, mas trazer este tema, para que todos nós pudéssemos fazer o tal zoom out e, ok, se calhar realmente aqui em alguns pontos posso-me deixar de identificar tanto, posso deixar de achar que o outro é menos espiritual do que eu só porque não vai às práticas ou eventos, posso não ter este julgamento e perceber que a espiritualidade, no fundo, como se costuma tanto dizer, na verdade é já o que nós somos. E muitas vezes basta, se calhar, ir para o meio da natureza, já é uma forma de reencontrar-nos com a nossa essência e até posso não ir para o evento da espiritualidade em específico. Então, sobre tudo isto e muito mais,
Tu és comunicadora com a alma, já falámos dessa de conexão com a alma, não me recordo o título. Tens este que foi o teu primeiro livro, Conversas com Animais, e sei que foi um sucesso, principalmente no Brasil, que te convidaram até para um programa de televisão, lembro-me de tu teres dito isso, mas tu sentiste que não querias ir por aí. Portanto, o teu caminho começou-se a abrir muito desde essa tua prática de veterinária, e tu operavas mesmo os animais, e começaste, de repente, a comunicar com eles de outra maneira. Entretanto, também és ex-monge, não sei se posso dizer mesmo monja, não sei se é português correto, ex-monja, portanto, que acho que também é uma coisa muito peculiar e é bonita. Atualmente és autora, lá está, tens 3 ou 4 livros? 7, meu amor. 7, ok, já me perdi. 7. Terapeuta, facilitadora dos processos de expansão, portanto, as pessoas tens ensinado outras pessoas também a serem comunicadoras com a alma de pessoas e de animais e, efetivamente, no teu percurso tens ajudado centenas de pessoas neste caminho espiritual de reencontro connosco, não é? De encontrar um lugar em que tudo faça mais sentido, que as coisas ganhem esse sentido e que nos ajudem também a estar mais em paz na vida, enquanto há vida, não é? Portanto, olha, seja muito bem-vinda, obrigada por estares aqui, por vires pela 3ª vez ao meu podcast. É sempre um prazer estar aqui, meu amor. Antes de começarmos mesmo, Sim. Vou aproveitar então, Sim. Vou pôr aqui, obrigada à Nutribio. Desta vez trago-te um suplemento da Thomas Vit, que é o tónico cerebral, que acredito que é tão importante, porque entre um complexo de vitamina B que tem, de vitaminas B, biotina, vitamina C, tem ginseng, tem ginkgo biloba, portanto tem uma série de plantinhas também muito boas que beneficiam a irrigação sanguínea, nomeadamente nas zonas periféricas, como é o caso do cérebro, e portanto que são um ótimo suplemento para, naqueles períodos de maior cansaço, nós darmos aqui um boostzinho natural ao nosso corpo. Muito já entregar que este é para ti. Muito grata. Posso Onde por aqui, é que vocês podem, sim, onde é que vocês podem encontrar? Neste caso é no site da Thomas Vit, www.thomasvit.com, e basta procurarem pelo produto e colocarem o meu cupom de desconto LISA15 para terem 15% de desconto imediato. E agora sim, vamos à conversa, para onde ela fluir, de uma forma super aberta, porque acredito que sim, que é importante, e cada vez mais, pelo menos dentro das nossas comunidades, abordamos a espiritualidade, abordamos o desenvolvimento pessoal, muita coisa se tem ramificado, entre marketing, que entrou também no meio destas áreas, as vendas que passaram a ser tão efetivas. Portanto, até que ponto é que a espiritualidade também se está a perder? Acho que é importante refletirmos sobre isso, e obrigada por o fazermos em conjunto. Então, vou começar aqui a primeira pergunta, que lá está. Quando começamos a despertar, é natural sentirmos com entusiasmo, falarmos de luz, sentirmos também outra clareza, porque também há efetivamente alguma clareza. Na tua visão, quando é que este despertar, este crescimento, pode então começar a roçar, a escorregar para uma forma de ego também? Muito bem. Que grande pergunta. Na verdade, de todo este tempo que estudo também o ego espiritual, porque eu trouxe o tema ego espiritual em 2022, ainda não se falava de ego espiritual em Portugal, e ainda hoje há pessoas que ouvem o tema do ego espiritual e, ora bem, não sei muito bem o que é. Depois a seguir veio uma definição que tem um bocadinho a ver com arrogância espiritual. E isso fica tão aquém do que é verdadeiramente o ego espiritual. Sim, a arrogância espiritual é uma das formas de expressão do ego espiritual. A pessoa realmente, devido àquilo em que acredita, não é? À sua crença espiritual, no fundo é disso que se fala, é a sua crença espiritual. Ou crenças, eu vou-me sentir superior aos demais, não é? Superior aos meus semelhantes. E até, já que vamos também falar de animais, posso até dizer que sim, existe uma grande arrogância espiritual dos seres humanos em relação aos animais e, portanto, há um grande ego espiritual nosso, porque nós achamos que por comunicarmos verbalmente, estamos acima de seres que estão a anos-luz em termos de espiritualidade, mas depois falaremos sobre isso. E então, o que é que depois fui conseguindo trazer e fui ajudando também os meus alunos, não é? Porque o ego espiritual é
assim, não vou utilizar a palavra inimigo, porque eu também, como me conheces, eu também não quero trazer daqui um julgamento e um peso, mas digamos que é um dos maiores bloqueios à comunicação com a alma. A alma é a comunicação com Deus em nós, com o divino, não é? E o espaço da alma é o espaço da verdadeira essência, da espiritualidade, é o espaço da paz interior. E quando nós estamos a falar de ego espiritual, nós estamos a falar de ego identidade, tal como tu também falaste, e estamos a falar de espiritual. Então, uma identidade espiritual. Espera lá, aqui começa logo a haver um conflito, porque a identidade diz muito respeito aqui ao corpo, não é? A uma mente-corpo, a um sistema de mente-corpo, que é o ego, digamos, num conceito mais espiritual, mas também até psicológico, convencional. E depois temos o espiritual. Então, ok, somos um espírito. Então se somos um espírito, não é? Não, mas nós somos um espírito. Depois vem esta teoria a seguir. Não, mas nós somos um espírito com um corpo. E depois vem a teoria seguinte, que é, e eu sei que estou a tocar já em muitas feridas, que é, não, mas nós precisamos de um ego para estar cá. E isto realmente, como se está a disseminar muito, não é? E isto está em antítese, e não é a Marta Guerreiro de Santos que está a dizer isto, não sou eu especificamente que estou a dizer isto, eu estou a dizer porque estudei, porque o meu próprio trabalho de comunicação com a alma me guiou assim. Em cima de tudo, eu tenho aqui, sei lá, vamos falar de vidas também, não é? Mas também de anos passados, onde aprendi com monges, aprendi com pessoas que dentro do cristianismo levaram um caminho mais místico dentro do cristianismo, e que têm uma visão realmente de despir o ego, não é? De despojar o ego. E esse é que é o verdadeiro caminho espiritual, porque a nossa verdadeira essência é ser espírito. Ilusoriamente temos um corpo, que aqui nos parece verdadeiramente palpável, ok, está um corpo, mas, eu já falei isso no último podcast, meu amor, não sei se tu te recordas, que era que era um pouco no fundo esta reflexão que nós temos que ter. Se alguma coisa termina, ela não pode ser verdadeira, não é? Então, se o corpo termina, se o corpo morre, ele não pode ser verdadeiro. Então, onde é que está a verdade? Naquilo que é eterno. Então, o que é eterno é o espírito. Por norma, o espírito podemos chamar, isto é tudo nomenclatura, não nos vamos perder tanto, mas o espírito podemos chamar após a morte do corpo físico, a alma podemos chamar enquanto está no corpo físico, não é? Mas o que é que acontece para nós termos esse contacto mais profundo com a nossa alma ou com o nosso espírito, conforme lhe quisermos chamar? É exatamente essa identidade. Eu mantenho a minha identidade, ou seja, os meus papéis neste mundo, as minhas capas, as minhas máscaras, não é? Utilizo todas as estratégias do ego, mas cheio de crenças e cheio de ideias espirituais. E quais são as estratégias do ego? Então são várias, não é? Começa logo pelo apego, começa logo e nós temos apego a tudo e mais alguma coisa, começa pelo autoapreço, podemos falar o julgamento, não é? O pessimismo, a mente estar no passado ou no futuro. Ainda foi há pouco tempo, aliás, estava a ter esta conversa sobre o quanto é complexo, porque eu sei que quem está e quem acredita teoricamente em espiritualidade, que para mim é muito mais claramente desenvolvimento pessoal, não é espiritualidade, porque se nós fôssemos estritamente ligados à espiritualidade, percebíamos que o espírito está no eterno, portanto não pode haver nem passado nem futuro, não é? Portanto, o desejo de saber o futuro, a futurologia, e eu quero fazer esta referência aqui muito importante. Eu própria, nas minhas consultas, consigo e dou informações, se são convenientes para a pessoa, quando comunico a alma dela, que podem exatamente ajudá-la nessa futurologia. Mas não faço disso a estrutura de ajuda no processo evolutivo da pessoa, não é, querida? Porque, por tudo, nós nem precisamos explicar o quanto a futurologia, prever o futuro e dizer sobre o futuro às pessoas, o quanto isso, primeiro, tiras do pleno presente, que é o lugar onde habita a alma e o espírito, não é? Exato. E, portanto, hoje em dia, e sempre houve, querida, não é só hoje, não é? Que as pessoas desde sempre se ancoraram em previsões futuras, etc. Se eu, por exemplo, também vejo vidas passadas, porque eu vejo também vidas passadas, faço isso quando dou o processo evolutivo de vida, também vou ao passado. E não há nada de errado em determinado ponto da evolução de um ser humano nós termos acesso ao espiritual. Mas onde eu quero ir com esta conversa, e tu vais-me ajudar também a ir mais longe, porque eu sei que este é um tema delicado para mim, porque também não quero ferir suscetibilidades, e apesar de querer trazer um
portanto, uma visão mais profunda sobre o tema, é percebermos que, ok, muitas vezes o caminho passa de um ego cético, ateu, para um ego espiritualizado, só que este não é o fim do caminho, este não é o objetivo. E o que eu vejo é que muita gente fica ali como fim de caminho, a alimentar-se através de rituais, através de eventos, através de coisas que já vamos falar, através de muitas coisas que nada têm a ver com o caminho final, com a verdade última, que é com a verdade da alma. E, novamente, a alma está além do eu, é transpessoal, é supraconsciência, como o teu convidado também nos trouxe aqui, não é? Portanto, está além, é supramental. Portanto, se não é mental, a alma não vai dar-nos definições sobre as preferências da Marta, as preferências da Lisa, ou que a Lisa gosta, ou que a Lisa não gosta, não é? Está além disso. E a melhor orientação, porque é a mais benéfica, não é, que nós podemos ter na nossa vida, é realmente da alma. Porque enquanto praticamos o ego espiritual, vamos ter na mesma intuições, mas estamos a ouvir o ego espiritual. Ou seja, podemos dizer que neste caminho espiritualizado que andamos a fazer com estas práticas de desenvolvimento pessoal, etc., e que achamos que andamos todos muito mais espirituais, na verdade, o ego só assumiu uma nova forma, uma nova capa. Uma roupagem, exatamente. Exato, nós trocámos, passámos a falar com outras palavras, de outras coisas, a trazer outro tipo de rituais, se calhar antes eram uns, agora são outros. Se calhar antes, por exemplo, a pessoa fazia qualquer coisa, hoje em dia, tomava qualquer substância, hoje em dia toma substâncias diferentes. Mesmo, por exemplo, também já falei aqui com um convidado do perigo das práticas da ayahuasca descontextualizado, por exemplo, se é terapêutico ou se é quase recreativo, não é? Se me permitires, depois gostava de falar também sobre a minha experiência com isso. Acho que também podemos. Portanto, só estamos a trocar os rituais, a linguagem, mas o ego continua-se a alimentar em nós e nós a alimentá-lo a ele. É um bocadinho isso que estás aqui a dizer, não é? Totalmente. Que mesmo a abraçar este caminho de espiritualidade e desenvolvimento pessoal, até que ponto é que os julgamentos não continuam aqui, as críticas aos outros e se calhar nós próprios continuam aqui. E hoje em dia, e eu até pus aqui uma notinha para não me esquecer, nas redes sociais, não é? Este alimentar, que depois a rede social também te incute, de tu teres que estar constantemente a alimentar uma rede e tu constantemente, sem te aperceberes, em busca dos likes, dos seguidores, e portanto também é uma forma de identidade, como se a pessoa que tivesse mais likes ou mais seguidores fosse mais espiritual ou mais válida do que tantos outros que às vezes nem redes sociais têm, não é? Então continuamos com um ego, agora com outro tipo de capa e de máscara. É um bocadinho... Mesmo, exatamente. E minha querida, se nós formos realmente às Escrituras Sagradas e conhecermos, não é? Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu fui monja budista, portanto, e estive no budismo durante muitos anos. Quantos anos foste de monja? Eu só fui monja 2 anos, depois desvinculei-me de ser monja porque me casei. Foi por causa disso que acabei por renunciar ao voto. Mas, pronto, liguei realmente muito a todo esse caminho e estive muito conectada, digamos, com... Vamos chamar, se calhar, escrituras antigas, é mesmo isso, porque são, não é? O Buda nasceu há 2600 anos e, portanto, o que eu posso dizer, e porque já realmente tenho uma abrangência, já li praticamente os livros todos de todas as religiões e filosofias, é verdade, porque quis fazer disto a minha vida quando deixei a medicina, mas o que te posso dizer, e é isto que também se está a perder, com este boom de espiritualidade, também entrou o ego nesta ideia de rapidez, de lá está, de vai ser tudo rápido, a gente faz um retiro, vai fazer um fim de semana, vai fazer um curso de 2 meses e é tudo rápido, quando na verdade todo o nosso progresso espiritual, não é, neste sentido, apesar de ser a nossa essência, apesar de ser a nossa verdade, como nós estamos completamente esquecidos dela, estamos cheios de bloqueios, exatamente, o ego criou-nos os bloqueios todos para que não consigamos escutar a nossa alma, o nosso divino interior. Então é um caminho de desfazer e não se desfaz num retiro só, não se desfaz num curso só de 1 mês, portanto é preciso compreender que
muitas vezes o caminho é um desapego ao eu e não um melhoramento do eu, não é? Eu não vou melhorar a minha imagem enquanto Marta, apesar de não ter nada de errado, eu estar aqui, agora até pintar as unhas e estávamos a brincar com isso há bocado, e não há nada de errado, não é? Porque se estivermos posicionados na alma, como a alma é unidade e não julgamento e neutralidade, não há nada de errado, nada é julgável. E é por isso que, para mim, o meu convite hoje maior não é o fim do caminho, não é? É uma parte, mas temos que saber que há mais, senão ficamos aqui perdidos em todo o tipo de atividades recreativas, não é? E até é importante o que tu estás a dizer, vou só fazer um parênteses, não te esqueças do resto, que é, como estás a dizer muito bem, se não achamos que basta um retiro e agora, eu já sou espiritual porque eu já faço um retiro. E também, muitas vezes ouvimos isso quanto aos cursos. Eu já não vou fazer mais cursos porque eu já fiz 3. E muitas vezes não tem a ver com a quantidade, nem com o tempo, não é? Tem mesmo a ver com, ainda o convidado anterior que tínhamos falava, e o Gustavo também, que ele até falou aqui para o Gustavo, sobre a consistência. Então aquilo que se desperta num retiro e num curso vem nos despertar sobre certas perspectivas, mas ao longo de todo o caminho, de repente com as nossas correrias do dia-a-dia, lá vamos nós outra vez para dentro de uma bolha. Então, esta consistência espiritual, se calhar, não estou a dizer só mais retiros ou só mais cursos, mas trazer realmente estas aprendizagens ao nosso dia-a-dia, à prática, consistentemente, não é? Porque é toda uma vida e, além dela, o nosso percurso de aprendizagem, diria eu. Então, também é muito importante no que tu estás a dizer, não é um retiro que nos torna espirituais, a espiritualidade já é o que somos, mas que nos relembra, e também não é, porque eu já fiz, sou mais do que os outros, ou já fiz, já não preciso de fazer mais. Precisamos, na mesma, de manter a tal consistência. Isso. E, acima de tudo, perceber que não se trata de... E é sempre este molde. Tu tens aqui o Conversas com Animais, não tens o meu Conversas com a Alma, mas eu no Conversas com a Alma tenho, logo no início do livro, querida, as estratégias todas do ego, sabes, assim, uma a uma. E a questão é esta, ok, queres então saber se és espiritual? Abre lá o livro, sabes, e vê. Então eu ainda tenho esta questão, ainda tenho apegos, eu ainda tenho, sabes, então eu ainda tenho o autoapreço, eu ainda tenho o mundo, portanto, os desejos e como é que são os desejos para eles serem realmente reintegrados na alma. Sei lá, há tantas, percebes? O pessimismo, a vitimização, o julgamento, o passado ao futuro. Então, há imensas, não ia estar aqui imenso tempo a falar sobre elas, e até, por exemplo, então isto mantém-se com a crença espiritual. E até há pouco estavas a dizer, e também me lembrei que, e tudo isso, este mesmo ego espiritual agora, na verdade também o encontrávamos no ego religioso, não é? Que tanto ouvimos, estavas a falar, que leste as diferentes escrituras. A minha religião é melhor que a tua. O meu Deus é que é o Deus e é melhor que o teu. Então, só transitámos, as pessoas que passaram a falar de espiritualidade, não estamos a dizer em tudo, mas se calhar, lá está, continuamos a trazer aqui esta herança egóica que se vai trazendo com outras máscaras e palavras e fórmulas e práticas, mas é muito importante pararmos e refletirmos, ok, espera, isto aqui ainda há um ego em mim que não tem mal, porque somos o ser humano, e não sei se alguma vez, também te lanço esta questão, se seria possível na vida, a não ser se calhar um Buda ou um Jesus, ter 0% de ego, porque se calhar enquanto ser humano a própria experiência e as próprias emoções que experienciamos também nos levam a esses apegos, essa dor, essa tristeza, o querer que aquela pessoa não nos saia da vida ou o manter as coisas quando elas estão muito bem, mantê-las para sempre assim, e a vida é impermanente, não é? Então, toda esta emotividade, esta montanha-russa emocional de ser humano, talvez também nos leve a esse lugar, mas como tu também disseste e foi tão bonito, este corpo e, no fundo, esta identidade, a Lisa e a Marta, mesmo a Lisa, que é mãe de 6 nesta vida, um dia já não é a Lisa, não é? Esfarela-se, mas a alma prossegue, como disse o meu convidado, o Dr. Manuel Sansegarra, que vos convido a ouvir, o episódio número 1 desta temporada, e realmente termos aqui um médico convencional, cirurgião, que com os seus estudos tem trazido isto, do quanto realmente há para além de... E isto é importante, porque às vezes as pessoas têm muito medo até de falar da espiritualidade, porque, isso são todos uns charlatões, ou, isso é... Portanto,
claro que dentro de todos os mundos, na verdade, todas as áreas, há bons profissionais e há profissionais que se calhar estão-se ajuda-me com a palavra, estão a se desenvolver ainda, não é? Ainda certo, a crescer, pronto. não é? E talvez não no lugar certo Isso. a trazer essa prática e sim, se calhar a usufruir mais de títulos do que... Isso. O status, exatamente. Do propósito em si, mas ainda assim, daí a excluir tudo só porque um ou outro profissional possa ter, nos anos antigos, criado alguma forma de charlatanismo, também é delicado, não é? Lá está, tipo, filtrarmos tudo precisa de ser filtrado. E também a importância, por exemplo, que este tipo de médico nos traz, e como tu disseste, quando ele falou da supraconsciência, faz-nos perceber que nem a nossa consciência que eu tenho hoje e que tu tens hoje e que todos os que nos estão a ouvir têm, mesmo esta consciência é redutora. Ele chamou-lhe a consciência localizada, não é? E a supraconsciência realmente vai além de... e pronto, e nós fomos doutrinados a não acreditar e a acreditar que só no dia do julgamento final é que eventualmente, se fôssemos merecedores, poderíamos transcender, mas há milhares de anos atrás, e eu até já disse isto aqui neste podcast, eu li, foi um outro médico que também falou sobre isso, que Constantino II, se eu não tiver em erro, ao primeiro, mas o primeiro ou o segundo, imperador romano, baniu tudo o que falava sobre alma e reencarnação, que era uma forma de controlar o povo. Portanto, há muita coisa que até podem acreditar que é para o bem do povo, porque são mais fáceis de controlar dessa maneira, mas lá está, não é informação real, vou pôr assim, verdadeiro, porque no fundo o intuito foi manipular. Dogmatizar, exato, e manipular e conduzir as massas de forma a eu poder manter o meu poder sobre. Não é? Então é importante, se calhar irmos até mesmo aqui, repara, o conceito da alma, para quem ainda não faça sentido, e fica o convite a ouvir este episódio número 1, porque às vezes, ouvindo um médico convencional, ainda ganha outra força, mas também a importância de, ok, espera, desde que ponto da história é que isto foi banido e com que intuito? Foi realmente porque se descredibiliza, porque não faz sentido nenhum, ou, na verdade, foi por um interesse e poder? Então é importante nós refletirmos, irmos até aqui. Então, se depois começarmos a perceber, isto houve aqui um interesse de controle, então talvez hoje em dia, quando falas sobre a consciência e do corpo que realmente é matéria e satisfazer um dia na Terra, mas que a alma prossegue, então era importante começarmos a perceber o que é que queremos que prossiga connosco e que tipo de apego é que não faz mesmo sentido e que tipo de prática é que me é benéfica ou não é benéfica. No meio de tudo isto, e só para trazeres agora a tua voz, estamos numa verdadeira expansão de consciência ou estamos a correr o risco de, em muitos momentos, trazer uma performance espiritual? Estamos a correr o risco de trazer, maioritariamente, uma performance espiritual. E há muitos anos atrás eu tinha dito que ao contrário, e isso fez-me sentido porque o meu professor, que era monge, também na altura dizia isso, que ao contrário do que nós imaginávamos, não é? Porque existe muito esta crença também, que o mundo vai evoluir, etc. Mas se nós olharmos, eu não estou aqui a pôr em causa a pessoa acreditar em evolução ou não acreditar em evolução e achar que um dia a Terra vai ficar um planeta de paz e tranquilidade. Eu acredito que essa paz e essa tranquilidade tem que ser conquistada dentro de nós, não é? Antes de estarmos à espera que realmente todo o coletivo esteja, porque se formos olhar para toda a história, não é? Tem sido, no fundo, uma história de convulsões, com imensas guerras, imensas catástrofes, imensas, não é? E por mais que diga, mas também havia coisas boas. Sim, há prazeres temporários neste mundo, há prazeres temporários. E, portanto, por vezes as pessoas ficam aí, não é? Ok, eu fico no prazer temporário. Mas quando nós queremos ir verdadeiramente à espiritualidade e não precisamos de dizer eu vou para um retiro espiritual, que é o que nós temos a fazer, eu tenho que fazer uma prática específica, na verdade o que todos nós procuramos enquanto seres humanos é a nossa paz interior. A paz interior, isso é que é um direito, é uma
mais do que um direito, no fundo aquilo é a nossa dádiva enquanto espíritos, não é? E portanto, encontrares a paz interior que era fazer, até podes estar ali fora a olhar para o teu gatinho, podes estar ali fora a brincar com o teu filho, e é por isso que já se diz, não é? Que há muitas formas de meditar. Então é isso, não é? Nós podemos alcançar um espaço interno, sagrado, de inocência. Podemos chamar inocência, podemos chamar unidade, porque quando tu me falavas em supraconsciência, na verdade, Lisa, eu vejo a alma como uma supraconsciência, não é? Certo. Exatamente, portanto, apesar de eu não saber ao pormenor a definição de supraconsciência para o doutor Emanuel, não é? Que ele chama. Emanuel. Exatamente. Apesar de não saber a definição exata que ele usa para a supraconsciência, mas ele também dedicou a sua vida, enquanto médico, a estudar aqui a diferença entre o ego e a supraconsciência, não é? Eu realmente tenho dedicado a minha vida entre o ego e a alma, não é? Porque eu chamo a supraconsciência alma. São terminologias, não é? Certo. Mas que é algo que está além, porque a alma está exatamente além do corpo, é aquilo que não morre, é eterno e que sabe o que é mais benéfico para todos. Toda a decisão que vem da alma não tem nada a ver com preferências. E o que é que nós vimos hoje em dia? Primeiro, por todo lado, é pessoas a usar a terminologia, acredito que muitas vezes por ignorância, de terminologia de alma, como se, apetece-me ir agora ali para, sei lá, para umas férias, não sei aonde, apetece-me ir para as Caraíbas, foi mesmo a minha alma que me disse. Nada contra, mas a probabilidade tenha sido a alma, sem realmente a pessoa ter feito um trabalho de desfazer o ego como deve ser, é muito pequena. Possivelmente apenas são os ímpetos do ego ou de um ego espiritualizado, ok? Então, estar a dizer as coisas dessa maneira é o que está a acontecer cada vez mais. E quando se toca aqui neste ponto de verdadeira expansão de consciência ou performance espiritual, voltamos outra vez aos rituais e às práticas. Agora, se calhar, até podemos todos andar a fazer certas práticas, por exemplo, agora começámos a fazer yoga, ou começámos a fazer, não colocando toda a gente, atenção, mas até que ponto só porque eu faço yoga estou realmente mais livre de julgamentos e de ego e de tudo o resto que esteja por aí, ou, ok, só estou numa performance. Agora deixei de fazer uma prática, estou a fazer outro tipo de prática, mas continuo com essa performance. Sim, continuo a manter a minha identidade tal como ela é, com todos os seus atributos, não é? Porque isto talvez é a base e é aquilo que acaba por... vamos dizer, sintetizar isto tudo, sabes, querida? Quando nós tivermos dúvida, é espiritual, é alma, o que é que isto é? A alma une, a alma é a unidade. Onde houver separação, enquanto houver a visão de eu separada de ti, e depois disto vamos fazer a ponte sobre é possível transcender o ego ou não, enquanto houver a separação, a base do ego é a separação. Eu estou separada do outro, portanto eu vejo um corpo diferente, etc. Tu podes perguntar, ok, do ponto de vista dos 5 sentidos, nós algum dia vamos transcender, se estivermos no corpo, vamos transcender essa capacidade? Não, mas efetivamente, nós ao nível dos 5 sentidos, não vai haver uma fusão, uma unidade, não é? Porque a união primeiro também é outra ilusão, a união não se faz nos corpos, a união faz-se na mente, não é? E duas mentes em unidade é que realmente conseguem construir algo em parceria, nunca 2 corpos em unidade, não é? Porque não há unidade nos corpos, o corpo por si já é uma expressão também do ego. Então é exatamente esse ponto que acho que é o crucial para nós entendermos. Enquanto houver separação, e a separação é a base do ego, não é? O ego formou-se exatamente porque eu me separei da minha fonte, eu separei-me, se acreditarmos em Deus, o que quisermos, não é? Também podemos usar a terminologia, a palavra que sentirmos, mas a separação é a base do ego e então a unidade é a base, é a estrutura, é a natureza da alma. E enquanto houver separação, não é? Enquanto eu tiver questões em mim que reforçam a separação com o outro e com o divino, ou a minha fonte suprema, o que lhe quiseres chamar, não é? Ou a supraconsciência, ou a alma, ou o que seja, o divino em ti, isso é ego, isso é ego espiritual, qualquer que seja a crença espiritual, não é? E eu queria só falar um bocadinho sobre a experiência que eu tenho, que vai nos levar a outro ponto, mas é importante. É a primeira vez que eu vou falar publicamente sobre a ayahuasca, mas nas consultas que eu dei, todas as pessoas que vinham ter comigo, que tinham feito a ayahuasca, era engraçado porque elas não me diziam que tinham feito a ayahuasca e vinham ter comigo, vamos dizer, em terminologia do mundo, um bocadinho em mau estado. O que é que eu notava? O padrão constante. Não estamos a falar de um ritual da ayahuasca, estamos a falar de vários, não é?
via as pessoas completamente desenraizadas, no sentido que não sabiam o que queriam, não se conseguiam focar. Algumas delas estavam a ter alucinações, algumas delas estavam a ter situações muito complicadas do ponto de vista espiritual. Pronto, a minha experiência, não é? Eu acredito, pela minha experiência, que efetivamente, quando nós nos tornamos um espírito, não é? Quando nós nos tornamos um espírito, deixamos o corpo, nós podemos ainda ficar apegados a este mundo ou realmente prosseguir noutro plano, mas muitas vezes os espíritos, por não terem, as pessoas que recentemente morreram, que seja, não ter, ou por deixarem assuntos inacabados, não conseguirem realmente resolver as coisas, ficam aqui agarrados aos seus entes queridos, aos seus espaços, o que seja. E nós também, dependendo também das nossas feridas, das nossas situações, das próprias questões que temos que curar na nossa mente, também acabamos por nos abrir a determinados espíritos e a influência desses espíritos, não é? Dentro do kardecismo, não sei se conhece o kardecismo, querida, que no fundo Allan Kardec foi um grande pioneiro a falar sobre, e eu dou muito relevo mais a essa parte, ou à quarta dimensão, que é a dimensão após a morte, aos encostos, aos obsessores, não é? Não querendo trazer aqui muita terminologia, porque eu também sei que às vezes estes temas, não é, trazem medo a algumas pessoas. Não, mas por acaso também tenho público muito curioso. Sobre, exatamente, já sobre encostos e obsessores, não é? E, pronto, é algo que eu tenho que lidar constantemente, porque tenho que ajudar pessoas e que têm problemas e desafios, e a maior parte das pessoas... É muito rara uma pessoa que não traga espíritos com ela, é muito rara mesmo, é quase impossível isso acontecer. E o problema é que nem sempre esses espíritos são realmente, como as pessoas dizem, de luz e amorosos. Às vezes são com uma vibração um pouco mais baixa, não é? Porque vamos pensar, nós na Terra, todos nós, enquanto seres humanos, não é? Encarnados, umas pessoas, se calhar, são mais amorosas, outras somos menos amorosas, não é? Então, a vibração continua do outro lado. E depois isso acaba por, pronto, colar-se, vamos lhe chamar assim, não é? Encostar-se, daí a terminologia de encosto, encostar-se às pessoas. E o que é que acontece? Isto a propósito da ayahuasca. Normalmente as pessoas que vinham ter comigo, que tinham feito várias situações da ayahuasca e muitas vezes nem me contavam, traziam obsessores e situações de obsessão espiritual muito fortes. Inclusive pessoas que já ouviam vozes e já tinham ido ao psiquiatra e tudo, portanto já há todo um diagnóstico clínico médico, portanto não há aqui bruxarias nenhumas, não é? Há toda uma direção no sentido de vermos clinicamente a saúde mental da pessoa e teoricamente parece tudo bem, no máximo a pessoa diagnostica-lhe uma depressão, mas depois há ali uns episódios e uns eventos muito estranhos que são obsessões espirituais. E sabes, Elisa, tem sido realmente às vezes complicado explicar. Porque o que é que acontece? Normalmente esses obsessores eram pessoas, espíritos, portanto pessoas que já morreram, que também eram extremamente dependentes de drogas, não é? E acabam por se encostar a essas pessoas, por um lado porque elas lhe abrem o portal para poder experimentar todo o tipo de drogas, independentemente, mas é algo natural, não é heroína, não é? Também podemos entrar nessas questões, não é algo químico, ok, mas cria dependência. Cria estados de alteração de consciência que é suposto nós chegarmos lá através da nossa prática profunda de paz interior, conhecendo o nosso verdadeiro eu. Novamente, a grande ilusão do ego espiritual é eu preciso de algo lá fora para conseguir viver a minha espiritualidade. Esta é a grande ilusão. E por causa de toda esta questão, não é, que nós cada vez nos afastamos mais e mais, e é por isso que tu dizes, isto cada vez se torna mais uma performance. E o que eu encontro muito em consultas e em cursos, Lisa, é as pessoas dizerem eu não sei em quem é que hei de acreditar. Uma pessoa diz uma verdade, outra pessoa diz a verdade. Afinal, o que é a verdade? E é profundo, não é? Afinal, o que é a verdade? Porque ouvem o terapeuta X diz não sei o quê, ouvem o terapeuta Y diz eu não sei o quê. Vamos perceber, há hoje em dia, isto é uma coisa que me preocupa, uma falta de discernimento gigante, cada vez mais, exatamente porque estamos todos com uma mente hiper rápida, redes sociais, fazer para ontem, não é? E tudo isso. Há um baixo discernimento para perceber o que é que são verdades pessoais e o que é a verdade última, não é, querida? Então, isto para mim é que está a ser preocupante, porque, ok, cada um vai encontrar a verdade última na vida que lhe tiver que lhe corresponder, mas a questão é esta, querida. Eu costumo dizer que, por norma, os egos não gostam da Marta. Mesmo eu sendo um ego, a Marta Reis dos Santos é um ego, como a Lisa é um ego, ok? Porque temos esta identidade.
Mas, por norma, como eu faço um trabalho tão forte ao nível do ego espiritual para puxar para a alma, não é? Por norma, o ego não gosta de mim. Então, eu costumo brincar sempre que a pessoa, estou tão nervosa quando vem ter comigo em relação a alguma coisa, não é? De consulta ou curso. Eu digo, olha, não se preocupe, eu acho que foi a minha alma que me guiou. Eu disse, tenho a certeza, porque um ego nunca estaria aqui, porque eu dou umas marteladas tão fortes no ego que é impossível adorarem aquilo que eu estou a dizer, não é? Mas a pessoa, quando realmente já abriu a sua mente para escutar, porque todos nós conhecemos a verdade, não é? E essa verdade está além da Marta, além da Lisa. E é uma verdade que é mesmo profunda, ela é imutável, é eterna. Então, também eu estou num ponto que às vezes eu fico sem saber o que dizer, porque assim, eu não vou convencer a pessoa, ela vai ter que chegar lá quando for o momento, não é? Mas hoje em dia, nas redes sociais, damos vozes a toda a gente, que é muito bem, não é? Não temos que ficar todos calados. Mas depois as pessoas não têm esse discernimento para perceber, ok, não, aquilo é só uma verdade pessoal. E onde é que eu também te queria partilhar, que uma coisa que também é engraçada, que acho que nunca te falei. Durante muito tempo eu fiz processos evolutivos a pessoas que morreram. Isto parece um bocadinho mórbido, mas eu queria te contar isso. Ou seja, eu desenvolvi um método que se chama processo evolutivo de vida, que vejo realmente especificamente o que é que a pessoa vem aprender, como é que foram as vidas passadas, o que é que ela traz de matriz kármica, quais são os direcionamentos do seu Dharma, da sua evolução, não é? Exatamente para transcender o ego, não é? Pronto, então existe, digamos que isso é um método da Marta, não é? Em termos da parte humana. Faço para crianças, para adultos, mas o que é que eu notei, querida? Comecei a ter curiosidade. Aquelas pessoas que diziam, iluminou-se, isto a propósito de se é possível nós transcendermos o ego. Esta pessoa iluminou-se. E eu, quando via os mapas à morte das pessoas, os processos evolutivos, eu via que elas não se tinham iluminado conforme tinham dito. E eu, claro, obviamente ficava calada, não ia estar, especialmente, inclusive, de monges. E eu disse, ok, não vou falar isto a ninguém, porque vão sempre dizer que é também a verdade de Marta, não é? A verdade pessoal. Até que realmente a vida também me foi mostrado tanta coisa, que eu comecei a perceber, não, isto tem extrema validade, mesmo. Podia contar muitas histórias sobre a validade, mas onde é que eu quero ir? É mesmo muito raro um ser humano alcançar a iluminação numa vida, é de facto difícil. A iluminação é a transcendência total do ego. Jesus conseguiu, Buda também conseguiu. Há aqui um ser humano que já reencarnou, que está reencarnado, tem um corpo que já transcendeu o ego, que veio só em missão para dar, portanto tem um corpo físico, só que essa pessoa não tem estratégias do ego, não tem nada de ego espiritual, não é? Portanto, que a ama, falo dela muitas vezes, não é? A deusa do abraço, não é? Uma senhora indiana. Mas, no geral, querida, aquelas pessoas que a gente vê, iluminou-se, etc., eu não via isso. E, surpreendentemente, pessoas que, imagina, não vou nomear essa pessoa, mas tem uma série contra ele na Netflix, essa pessoa tem um processo evolutivo limpo, tudo brilhante, tudo a zeros, zero karmas, zero tudo, e tu ficas, uau, não, afinal, ninguém sabe nada, está toda a gente a achar que é uma coisa. E eu pensei, claro que sim, claro que a humanidade tem que criticar quem realmente transcende o ego, porque a base deste sistema Matrix é o ego. O que está cá é o ego. Se não houvesse ego, nós não estávamos aqui, ok? Portanto, obviamente que o sistema egóico tem que criticar quem o transcende. E é por isso que crucificaram Jesus. Então, sim, é o caminho de todos nós, numa determinada vida, Lisa, fazer o mesmo percurso que Jesus fez. É fácil, não. Mas por isso é que Jesus foi, a uma determinada altura, para o deserto, que era analógico, ou seja, era uma analogia ao vazio de conceitos, vazio, não é? Esvaziar-nos, despojar-nos daquilo que é o nosso eu, para se iluminar. Ele iluminou-se no deserto. Eu acho que isto é tão significativo, Lisa, sabes? Porque compreendermos que, ok, até pode não ser esta vida que nós conseguimos essa transcendência, mas eu vou dar passos nesse sentido. Eu vou dar passos e não me vou perder, que é os perigos deste tempo, e é o grande tema do nosso podcast, que é os perigos deste tempo de, ok, achar que estou a dar grandes passos na espiritualidade, quando na verdade só estou a alimentar o meu ego espiritual. Há pouco tempo perguntaram-me se ego espiritual era o mesmo que desenvolvimento espiritual. Em muitos pontos confluem, não é? Porque o desenvolvimento pessoal é
a necessidade de melhorar um eu, a pessoa, e em última análise, a pessoa não existe, a pessoa vai morrer, não é? E, portanto, o que fica é a mente. Então, ok, mais do que estamos a perder-nos em metodologias, vamos curar aquilo que é eterno. E o que é eterno, vamos chamar também mente ou consciência, não é? Se não lhe quisermos chamar alma. Então, são tudo sinónimos. Então, ok, vou tentar usar esta vida para curar a mente, para conseguir fazer o caminho, olha, para depois um dia ser como os animais. Muito bem. Mas ficou claro a questão de... Por acaso até trouxeste aqui, através do tema da ayahuasca, quase esse desenraizamento que tu trouxeste e quase que imaginei tipo um dividir, não é, de algo, da essência da própria pessoa, que de repente ficou também ainda mais numa dualidade, sem saber bem em quem confiar, para onde ir, qual a verdade, que não foi só daí que tu disseste, mas mesmo este tema de encostos também é uma coisa muito, muito interessante de se falar, porque, por exemplo, e não sei se lá em casa ficaram com essa curiosidade, como é que uma pessoa sabe se tem um encosto ou não, como é que uma pessoa pode limpar sem recorrer a alguém, que é só para fechar isto. Levemente este tema, não é? Porque isto daria outro podcast, minha querida. Isto realmente é um tema, e é um tema que ainda é muito tabu, não é? Porque não sendo visível, as pessoas... Tu sabes, não é? Eu era uma cética, eu era uma ateia, portanto, para mim... E costumo sempre dizer que, efetivamente, dentro do nosso desenvolvimento espiritual, ou o nosso progresso, no nosso caminho, não é? Para encontrar a nossa verdadeira essência, a questão... Inequivocamente nós vamos ter que encontrar estas questões, não é? Porque tornamos-nos mais sensíveis, ok? Existe aí sei lá, o que é que eu vou dizer? Não é... Sim, vou dizer que há uma crença, sim, talvez. Existe também uma crença que, não, temos que manter sempre a vibração elevada, e se mantermos a vibração elevada, nunca vamos ter espíritos, nunca vamos ter encostos nem obsessores. Infelizmente não é isso que eu encontro. Muitos outros profissionais, inclusive pessoas doutoradas em psicologia, que eu também já conheço, e pessoas, inclusive médicos, que também trabalham em centros espíritas, sabem perfeitamente que há padres considerados santos que tiveram ataques espíritas a vida toda, ataques psíquicos a vida toda, um sofrimento atroz a vida toda. Então, se eles eram santos, se eles eram perfeitos do ponto de vista humano, porque é que eles tinham ataques, não é? Então, essa também é uma crença de ego espiritual muito comum. Obviamente que temos que ser o mais amorosos possíveis, mas, novamente, se nós somos amorosos para manter uma identidade amorosa e para ser o bonzinho e a boazinha, também não estamos na verdade, não é? E, portanto, é ego espiritual. Então, o que é invisível vai perceber a verdade que nos habita e a nossa vibração, não é? E, portanto, naturalmente ele vai se encostar. Como é que as pessoas notam? Há de tudo, olha. Eles conseguem desligar aparelhos eletrónicos, eles fazem-nos sentir dores físicas específicas que ninguém consegue medicamente descobrir clinicamente o que é que se passa. Às vezes, situações mais graves, depende do espírito que se trata, não é? Fazem-nos, lá está, sentir-nos bastante mal fisicamente, não é? Pesos, energia cansada, os olhos cansados, há imensos sinais, sabes? Como limpar? Olha, isto também daria mesmo outro podcast, minha querida, porque depende do espírito que está do lado de lá. Porque digamos que se for um espírito que durante a vida ainda teve alguma compaixão, era uma pessoa que tinha alguma humanidade, entre aspas, e tinha alguma compaixão, se te o convidares a dizer, vai-te embora, segue o teu caminho, etc., isto pode funcionar. Mas imagina que é um espírito de uma pessoa que em vida foi um psicopata. Tu achas que vai adiantar tu dizes, vai-te embora? O que é que achas que ele vai fazer? Entendes? Isto até é lógico, eu acho que isto até é racional. Claro que não é palpável, visível, mas eu tenho tantos alunos, eu tenho tantas pessoas que pedem ajuda que não sabem, correm médicos, correm tudo, e há muito mais pessoas a fazer este trabalho. Sabes o que é que estava aqui a sentir? Diz. Era que, imagina, tal como tu disseste, muitas vezes nós vamos recorrer a mais um retiro, a mais qualquer coisa, a mais, e andamos sempre nesse frenesim de tentar alimentar a espiritualidade através, atenção, claro que são práticas que fazem bem, mas em equilíbrio, não é? E depois esquecemos de trazer essa prática para a tal consistência no dia-a-dia, não é? E que se calhar, no fundo, mais do que estar sempre num frenesim, porque depende desde que lugar é que estamos a fazer e qual é a tal vibração, porque o invisível sabe a vibração que nos habita, por mais que até
Estou a fazer só retiros e retiros e retiros e isto e aquilo e aquilo outro, a dizer que estou muito ocupada só com a espiritualidade, mas depois estou um caco por dentro, estou completamente esvaziada de tudo o que é algum centramento e uma vibração mais estável, vou dizer assim. Claro que muita coisa, nem estou só a falar de encostos, estou a falar também de nós próprios, como é que estamos verdadeiramente por dentro. Então, estava aqui a perguntar-me, tu disseste, quando falaste de Jesus, que Jesus foi, fala-se 40 dias para o deserto, não é? E nós andamos todos, neste modo de sociedade, atarefados, embrulhados, é trabalho, é isto, é tarefa, 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 e o que nunca quase nos é possível, quase que o próprio modelo de sociedade baseado em ego nos aprisiona aqui para continuarmos aqui, o que nunca é possível, quase nunca, é realmente parar com tempo e qualidade para ir para dentro, para nos escutar, para ir a esse deserto interior. Então até que ponto é que, por exemplo, enquanto estava a ouvir, eu não sou nenhuma média nem nada disso, mas até que ponto é que se calhar não devíamos ir muito mais para um parar, para um deserto interior, para darmos mergulhos na água do mar, para nutrir essa vibração, não só para dizer que estamos a fazer mais coisas, exato, agora estou a fazer isto que foi dito ali, mas realmente para ir aqui, para agarrarmos em nós, não é? E se calhar se nós estivermos mesmo centrados em nós, se eu estiver a ocupar o meu lugar energeticamente também, se calhar, é um se calhar mesmo, não há espaço para um encosto vir, porque eu estou a ocupar, a habitar o lugar que é meu nesta vida. E o que muitas vezes acontece é que nós andamos desenraizados e estão a procurar a validação de fora e o para fora, que não estamos a habitar-nos por inteiro. E não estamos a ir a esse silêncio, não estamos a ir a essa nutrição, não em checklist e para pôr nas redes sociais que anda a dar os mergulhos no mar, não é? Mas realmente para mim, por mim. Será que... Pronto, não precisas me responder se não quiseres. Eu acho que é maravilhosa a tua visão, naturalmente, e por acaso queria partilhar duas coisas sobre isso, minha querida, que é espiritualidade e a verdade do espírito é amor e paz. Vamos resumir assim, amor e paz, não é? Com a profundidade de entendermos que amor é um estado de consciência, não é uma emoção, não é fofinho, que lixo. A pessoa até pode se expressar dessa maneira, mas isso não é amor. E paz é paz interior, e a paz interior é a base da felicidade. Já aprendi isso quando fui monja. Portanto, no fundo, tu só consegues ser feliz se tiveres paz interior. É a premissa. Então, tu compreendes que tu podes encontrar, lá está, mas é uma paz interior permanente. Isso é que é o desejo da verdadeira espiritualidade, não é uma paz, eu sinto-me em paz porque agora estou aqui deitada no meu sofá a ver Netflix. Olha, já estou a fazer muito propaganda à Netflix hoje, mas pronto, é muito comum as pessoas sentirem, não é, neste frenesim da vida, agora à noite vou-me deitar e vou ver Netflix, e é que é um momento relaxado, não é? E aquilo é uma paz. Não, aquilo não é uma paz, aquilo é uma distração. Então nós temos que perceber o que é que cada coisa é, não é? Portanto, é isto, as pessoas já nem têm discernimento para perceber que é uma distração, se é um prazer, não é, verdadeiro, se é um prazer eterno, se é um prazer, não é? Portanto, e aqui realmente é o sítio dos prazeres temporários e não há nada de errado, mas nós temos que ter esta consciência. A coisa que mais trabalha no budismo. Muito importante o que estás a trazer. É a impermanência, realmente andamos todos distraídos, mesmo os conteúdos de entretenimento maioritariamente distraem. Pronto, sempre, é muito importante eu desde trazer essa reflexão. Falta 2 meses para fazer 44 anos. E eu sei, pronto, obviamente também vou partilhar esta informação, que na minha última encarnação não tive a sorte, se é que a sorte de ter podido, porque eu digo que é sempre sorte podermos ter uma vida mais longa, porque quanto mais tempo tivermos, mesmo que seja uma ilusão, mais tempo disponível temos para fazer o nosso processo evolutivo, não é? Se for muito mais curto, temos menos tempo para fazer, isso também é compreensível, não é? Então, eu na minha última vida realmente morri nova e quando eu fiz 40, querida, 39, 40, para mim era uma satisfação, tipo, eu cheguei cá, antes não foi, claro que ninguém entende isto, mas era algo muito, muito profundo meu e eu olho, e talvez por ter passado e por isto ter uma coisa tão visceral que eu sei, não é? E que me recordo e que, não é muito fácil para mim ver as vidas passadas de qualquer pessoa, inclusive as minhas.
Eu penso muito, sabes, é como se eu sentisse sempre que cada ano é um bónus. E então, aliás, eu tive um cãozinho que me ensinou isso, cada dia é um bónus para viver feliz aqui. E então... Olha, nós já não estamos com muito tempo, isso, para mas falar eu dos queria, animais. exato, Isso, pelo menos 5 minutos. Onde não há ego espiritual, nos animais. Exato. Os nossos animais, acho que podemos, todos nós facilmente conseguimos identificar rapidamente um animalzinho doméstico, não é? O nosso cão, o nosso gato, e perceber o quão bem nos recebe todos os dias, mesmo que às vezes nós não nos liguemos nada. E às vezes estamos tão no nosso mundo aqui que nos esquecemos de quem está ao nosso redor, inclusive os nossos animais. E ainda assim, eles recebem-nos sempre com amor todos os dias quando nós chegamos a casa, sempre com esse lugar de quem tem tanto para dar, mais do que a pedir. Então, o que é que tu dirias que os animais nos ensinam, da sua forma silenciosa, porque se calhar não pedem nada em troca, a não ser também amor? O que é que tu que tens comunicado com os animais e que tens tanto trabalhado através deles? Grandes mensagens também dás às pessoas, muitas vezes donos, vou dizer assim, de animais, que às vezes estão a sofrer doenças e que é um reflexo sempre de qualquer coisa que eles estão a filtrar do seu dono. Fala-nos um bocadinho, tentar não alongar muito, 5, 10 minutos. Olha, eu achava que a conversa ia fluir muito por aqui, mas acho que também já traz aqui, e a pessoa que fica com curiosidade também entra em contacto contigo. Traz-nos um bocadinho sobre isso. Então, os animais têm uma consciência onde existe só alma, e por aí se diz tudo, não é? Então, digamos que ou só está a supraconsciência deles ativa. Por isso é que eles perdoam instantaneamente. Por isso é que eles sabem amar e nós levamos vidas a aprender a amar. E é isso que tu resumes. Os animais é uma causa que me é muito própria, como sabes, sou pioneira na comunicação animal, praticamente na investigação que fiz em relação à somatização animal no mundo e, portanto, foi uma coisa muito... É sempre tocante falar deles, porque às vezes pôr em palavras o altruísmo de um animal eu não consigo. É uma coisa, eu fico sempre um bocadinho quase descontextualizada, porque saber que aquele ser ficou com uma doença por um determinado tutor, não é? Portanto, a pessoa imagina, o animal tem um problema do fígado, depois eu comunico com o animal e o animal está a dizer que ele está ligado, por exemplo, imagina à tutora, ou dona, como tu estavas a dizer, pronto, é a terminologia, está ligado à tutora e está a evitar que seja a tutora a ter aquele problema de fígado, porque se passa isto assim, 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 na vida da tutora e ela devia ter este caminho assim, 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 assim. Não no dever, no sentido de tens de, porque eles são silenciosos, não tens de nada, mas no sentido de, ok, a pessoa que tem um animal que morre por ela, que depois se eventualmente não conseguir superar a doença, vai morrer por ela, a pessoa também tem mérito espiritual, ou seja, já fez coisas bonitas, virtuosas neste mundo, para poder ter um anjinho da guarda encarnado, não é? Que é isto que eles são, anjinhos da guarda encarnado, para dar a vida por eles. E este livro, que é um relançamento, não é? Numa nova edição, revista e aumentada do primeiro, tem essa magia que eu até queria falar aqui, que é, depois de... Portanto, eu comecei em 2011 e, portanto, estamos aqui já quase em 2026 e tanta investigação, tantas comunicações, milhares de comunicações com animais, tantos processos de tutores. Temos aqui um glossário. Eu gostava, olha, vamos tirar aliás, vais ser tu a tirar ao calha, ok? Porque no final do livro, não é bem no final, sim, é no final, depois ainda tem umas perguntas. Temos aqui um glossário metafísico, não é? Temos aqui um glossário metafísico ou emocional das doenças dos animais e isso é inovador, não existe em nenhum livro, portanto, vais tentar tirar daqui, meu amor. Vê lá, deixa-me só ver onde é que está aqui. Olha, entra aqui, começa aqui no A e vai aqui nas doenças e tu vais abrir e vais partilhar o que te sair, ok? Oh, God. Vamos a isso. Esta. Muito bem. Vais para o primeiro? Eu vou para o primeiro que olhei. Ok, pronto, muito bem. Antes de olhar para a esquerda, olhei aqui para a direita. Fala em obesidade. Muito Também bem. fala em obstipação, mas eu olhei primeiro aqui para Muito bem. cima. O animal com excesso de peso revela que o seu tutor se sente desprotegido e confuso quanto à sua própria identidade. O tecido adiposo atua como uma forma de proteção inconsciente. Por isso, a pessoa é convidada a refletir sobre as razões pelas quais se sente abandonada, humilhada ou envergonhada e a investigar a origem do vazio interior que mantém em si devido à falta de amor. Sugiro ao tutor a seguinte meditação: aceito-me tal como sou e não desejo ser ou ter mais para preencher o vazio que sinto,
pois dentro de mim vive o perfeito amor. É interessante teres ido à obesidade, porque até é um tema, olha, poderia ser um bocadinho polémico, porque racionalmente, não é? Clinicamente, vamos dizer, está obeso porque come muito, então isto é, pronto, então tens que cortar nos hidratos e então está o assunto feito. Mas quando a obesidade é realmente um problema que, mesmo se cortarmos na ração, o que seja, não é? Comida do animal, barfo, o que seja, continua a existir lá e é algo que incomoda o tutor, não é? Porque às vezes é este o caso, não é? Os veterinários, etc. Eu hoje em dia já não dou tanta importância ao peso dos animais, quando era só médica eu dava, hoje em dia percebo também que eles têm poucos prazeres na vida, portanto deixa-os comer. Obviamente que eu não estou aqui não é, a dizer, olha, tudo fiquem em obesidade, mas se a obesidade se torna um problema, nós temos que olhar para o que é preciso ser curado na mente do tutor. E por acaso, na verdade, pelo que sei, no ser humano a obesidade também é o criar essa barreira, um escudo um bocadinho mais distante quase do nosso coração, não é? O peso, a largura, o volume, para tentar proteger, porque a sensibilidade interior é muito grande, talvez nessa falta de amor. Então, olha, fez muito sentido. Enfim, os animais são, sem dúvida, um grande tema. Que bom que tu fazes esse percurso, independentemente do que os outros, quem não acredita, possa achar. E acho que só quem já passou por uma experiência contigo, ainda agora, recentemente, acho que posso mesmo dizer, há mais ou menos 2 semanas, mandei-te até uma mensagem, porque depois nós não falámos, de uma amiga minha que estava a querer conversar contigo, porque 2 dos gatinhos dela, sem desvendar, mas estavam-se a dar mal e sempre se deram bem. E ela, esta semana falei com ela, porque ela tinha mandado uma mensagem a dizer: Marta ainda não me respondeu, que ela tinha tentado falar contigo, e disse: olha, eu vou falar. Só que eu também estava no meio de um evento, então só tirei o print screen à mensagem dela e enviei para ti. E nem eu consegui mais tempo para falar contigo, nem tu, entretanto, também me respondeste, mas ela esta semana disse-me: já falei com ela. E pá, foi maravilhosa, podes mesmo dizer que ela foi maravilhosa. Então tu identificaste, aquele gatinho estava identificado com o tutor, o outro estava identificado com ela e lá lhe explicaste o porquê daquilo estar, dos dois, porque que estavam neste momento nesse conflito ou nessa, não sei, ela não me explicou muito também o que era, eu também não puxei porque estava no meio do evento, então, mas dizer, não é? Portanto, quem passa por ti, e já algumas outras alunas também chegaram e disseram: a Marta é maravilhosa, então acho que é muito importante. Nós, na nossa correria do dia-a-dia, não olhamos, não é? Não olhamos para os sinais da vida, não olhamos para as mensagens do nosso corpo, não olhamos para os nossos animais, não olhamos mesmo. E não paramos para nós, quanto mais para os outros. E quando a pessoa se abre a essa sensibilidade e a perceber mais do que aquilo que é a aparência e o tal quadrado onde nos colocamos, então conseguimos perceber que, sem dúvida, que os nossos animais estão a filtrar qualquer coisa por nós e que bonito é a vida mostrar que nos acompanha de tantas maneiras, até através deles, não é? Eu acho muito bonito essa tua missão. Dás-me um minuto para dizer uma coisa. Força. Gostava só que me desses as mãos. É um momento emotivo. Oi? Porque quero-te agradecer de coração. Isto é extra podcast e mesmo que estejam a ver, porque... E eu já te contei isto, eu já ajudei muitas figuras públicas e quando eu peço que ajudem a dar voz à espiritualidade animal, toda a gente me fecha a porta. E eu digo sempre, não é por mim, é por eles. E quando alguém abraça isto e acolhe isto de uma forma tão bonita, não é? Como tu agora estás a fazer, para mim é tudo, porque não é a Marta, são eles. E isto é muito profundo, sabes? Eu quero-te agradecer em nome dos animais, em nome da alma dos animais, porque tu vês, tu sabes que isto é verdadeiro. E vocês não veem, mas temos aqui a Marta de lágrimas nos olhos. Sim. E a tremelicar. Sim, mas é para te agradecer porque cada pessoa que pode dar voz assim aos animais, esta missão, e que não acha que, ok, eu não vou expor publicamente o que é que vão pensar de mim sobre os animais falarem e estou muito preocupada com o que é que vão pensar de mim e os meus projetos já não se coadunam, como já me disseram. Eu só digo, não é a Marta, são os animais. E é sobre isso que eu te quero agradecer, está bem? Obrigada. Já te dou um abraço. Obrigado, eu. Enfim, queres deixar também uma mensagem a quem nos ouve? Um minutinho muito rápido. Para onde é que eu olho? Para esta aqui.
Eu estou muito comovida, mas de qualquer forma quero agradecer e quero, acima de tudo, convidar cada um dos nossos ouvintes a percorrer o caminho verdadeiro, que é o caminho da alma, qualquer que seja o professor, qualquer que seja o guia, e nós percebermos cada vez com mais clareza que a alma em nós, o divino em nós, aquilo que está além daquilo que nós definimos a nossa identidade, é o que nos pode levar àquilo que tanto se fala como a salvação, não é? A iluminação, mas acima de tudo à felicidade e à paz interior. Portanto, não desistam e ganhem todo o discernimento possível, toda a paz e tranquilidade interior para conseguirem escutar as verdadeiras mensagens e para, em pequenas coisas, nomeadamente nos animais, perceberem a amplitude da verdade. Eles, por exemplo, são um exemplo de verdade última. Obrigada. Obrigada, Bel. Enfim, eu termino a dizer que, efetivamente, podemos ser muito céticos, podemos pôr tudo em causa, mas naqueles momentos de maior desafio na nossa vida, quando às vezes estamos com alguma doença, quando algum familiar nosso tem alguma doença, eu sei que todos nós, nesses momentos, eu pelo menos quero acreditar que sim, nesses momentos vamos ao lugar mais profundo da nossa sensibilidade. E aí muita coisa deixa de fazer sentido, a frieza, a arrogância, a prepotência, a falta de tempo. Nesses momentos a nossa alma sabe aquilo que importa e nós lembramos-nos do quanto é importante e do quanto queremos estar com aqueles que nós amamos. E sejam pessoas ou também os nossos animais, não é? Então é desse lugar que vos digo que a sensibilidade existe e nós não temos que ser um rochedo. Então, todos estes temas, por muito que às vezes a mente ou a formatação nos digam isto é conversa da treta, eu acho que nesse lugar mais profundo em nós sabemos que não é treta, que há mais, deve haver mais. Então, olha, se não te fizer sentido a ti, volto a dizer para escutares com o coração e, nomeadamente, talvez... Falávamos há pouco, houve o primeiro episódio desta terceira temporada, porque tens um médico convencional a trazer até ressonâncias magnéticas e a comprovar aquilo que muitas vezes a mente crítica ainda não consegue explicar por palavras. Por hoje é tudo, deixo-te um grande beijinho da minha parte e até à próxima semana.